Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV, falando muito a respeito de Grêmio, de Internacional, a final do Mundial e também a disputa pelo terceiro lugar, já com o Marco Antônio Souza cumprimentando os nossos técnicos, chegando por aí. Já também aqui conosco o Eduardo Pires, jornalista, e o Maurício Freitas, jornalista. O senhor vai bem? Esse casaco não fala português, né? Periga ser de um desses que estão decidindo a Copa do Mundo. Ou é francês, ou é da Inglaterra. Aí, mas decidir terceiro lugar não é para esse casaco. Esse casaco é campeão. Boa tarde, senhor vai bem? Boa tarde. Mas o cara chegou... Aqui, ó. Mas é um casaco diferenciado. Chegou solando, né? Não acha? Um casaco diferente. Mas tem elegância italiana esse casaco. Isso ele acontece. tá fora da Copa, então. Tá fora do Mundial. Tá fora, ele tem o ninho puxado, nem foi. Mas olha aqui, ó. Mais uma coisa, não, vou dizer o seguinte, esse casaco é comprado no supermercado. Da França. Não, nos Estados Unidos é verdade. Estados Unidos. Mas é aquele Nos supermercado. Estados Unidos vende tudo no supermercado. Não. Igual aqui também. Não, mas assim... Aqui nós vendemos pneu no supermercado. Não, mas é assim... Bateria na REC Bateria. Já é Costco, chama. E é um supermercado que tem, assim, coisas baratíssimas. Eu até vou dizer, sabe quanto custou esse casaco? $17. $17, R$70 hoje. Que maravilha. O que tu compra hoje com 70? As camisas de baixo tu compra aqui de qualidade, né? A camisa também é do supermercado. Aí, viu? Agora começou a se exibir. Propaganda agora. Agora começou a se exibir. Não, mas essa história do casaco, então, é aquilo. Ele não é caro, o cara é a passagem para buscar. Agora, vou te dizer uma coisa. Falando em supermercado, o Carrefour da França, o original lá, deles lá, né? Eu nunca fui à França. Eu fiz a Copa de 98. Eu fiz a Copa de 98, eu ia naquele Carrefour da França, que era no caminho de Lesigny, e Paris, no meio tinha o Carrefour, né? Num dos caminhos ali. O que tem de coisa barata no supermercado, fora do Brasil, e comprava vinho rosé ou tinto a 2 euros, 3 euros. Apesar que agora o vinho aqui tá razoável, não tá tão caro assim, né? Mas vamos falar de Copa. Na cotação atual, o vinho aqui tá 2 euros, 3 euros, é porque o euro tá lá nas nuvens. Mas olha aqui, vamos falar de Copa do Mundo. Já tivemos tudo que deu de zebra ou ainda cabe mais? Porque terceiro lugar, Bélgica ou Inglaterra é a mesma coisa, né? Mas estou falando em termos de final. Nem deveria existir em qualquer competição, né? Eu acho que... É saco, dançar com a irmã no baile, né? Puxa. Tem graça? Não tem graça nenhuma. Ou chupa-bala com papel. Tu dançou muito, Dancei. Lagoa Vermelha? Eu tenho 5 irmãs, as minhas irmãs, quando não eram tiradas pelos vagabundos ali, né? Aí eu tinha que dançar. Dançar com a irmã não tem a graça nenhuma, não dá nem para dar uma coxadinha, né? Não dá, né? Mas, eu vou te contar uma coisa. Boa tarde. Vamos falar sério? Não, mas antes de falar sério... Mas como é que vai coxar a irmã? Não, mas sabe que... Mas eu vou te contar uma coisa. Eu me criei em Ipanema, então tinha reuniãozinha dançante, aquelas de garagem, aquela coisa assim. E tinha uma menina que morava ali que ela era muito bem... Mas que é isso? Pô, mas tu tava falando em coxar. Sabe o que eu fiz? Tu sabe que eu entrevistei a Fafá de Belém, no Balanço Geral, e perguntei se aquilo tudo era dela. Entendeu? Olhando assim. E qual foi a resposta? Olhando pra ela assim, isso tudo é teu. Não conseguia tirar o... Mas sabe o que tinha? Mas então é o seguinte, a menina era, apesar de ser menina, tinha seus 14, 15 anos, era bem dotada. Era um amasso certo, né? Só tinha um problema. A menina era um Boeing. Tinha uma asa. Mas que é isso? Então a gente ficava naquele dilema, né? Do aperto. E aí sempre vinha aquele amigo sacana e dizia assim, tira o drops do bolso. Que bárbaro. Bom... Então tá mais ou menos assim, Croácia e... Inglaterra. Não, Croácia e Inglaterra não. Bélgica e Inglaterra. Tanto que chupa-bala com papel, pode ser salada de chuchu, pode ser sopa de hospital ou dançar com a irmã no baile. Tá, pode mas escolher. Então se é nessa linha, Rec, se o jogo é tão Tirou o casaco americano. Agora vem com essa conversa, comprou chinês. Mas se o jogo comprou nos Estados Unidos. Se o jogo é tão sem graça, Bélgica e Inglaterra podem fazer o mesmo que fizeram na primeira fase, bota as reservas. Mas é sem graça. Mas é um desaforo para o país e para a competição. Tem uma disputa nesse jogo. É quem vai ser o goleador da Copa, né? Tem o Lukaku com 4 gols. Pode ainda chegar. E o Harry Kane com 6. Agora, o gol que o Kane errou pode ter tirado o título
da Inglaterra 52 anos depois. Ia voltar, de repente, a ser campeão, porque ia para a final. Se ele faz 2-0 ali, babaus, né? Foi o que ele disse no final do jogo, né? Agora, mas o que ele achou? Que os caras tinham marcado impedimento, mas dá um tapa para trás. E outra, aí tu vê a habilidade. Ele sabe tudo dentro da área, conhece toda a área, mas se ele dá um tapa por cima, tem um companheiro. Dá um tapa por cima, tem um companheiro na área para fazer o gol. Ali é o centroavante, né? Que ali o cara. Tem que ter tesão pelo gol, né? O cara tem que fazer, tem que tentar chutar. Diga, doutor Marco Antônio Souza. Gostei muito do Lukaku, porque ele lembrou o nosso centroavante, né? O Jael? Claro. Tu acha que o Lukaku é o Jael com grife? Não, isso aí já me mandaram lá na Rádio Grenal. Não, vocês estão invertendo. O Lukaku é o Jael com grife. Não, é o contrário. Não, o contrário. O Jael é o Lukaku com grife. Não, pro Marco Antônio é diferente. Claro. Vocês têm... Então, peraí, o Lukaku... E vou dizer o seguinte... É o Jael com grife? É. Ah, sim, tá certo. Tá na Copa aí, né? Depende do sentido da coisa. Mas o Jael é o seguinte... O Jael, num jogo organizado, onde ele precisa fazer parede, ou virar o corpo rápido, ou chegar junto com o zagueiro, claro que serve. Mas serve em qualquer competição. Ele não jogou contra o Real Madrid? Ele entrou e já deu uma sacudida. Serviu na semifinal da Libertadores, nos dois jogos. Nos dois jogos da final, na Recopa, né? E no Mundial. Mas não é o centroavante dos sonhos, não. Mas o dos sonhos não está jogando. O dos sonhos não está jogando. Eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês. Não, mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Ele tem mais intimidade com a bola que o Dario tinha ou não? É a mesma coisa. Para, Rec, para. O Dario tinha. Que o Dario sabia cabecear melhor. O Jardel também não tinha muita habilidade, né? Quando saiu já estava... Mas melhorou. Mas sabe que ele estava fazendo gols com os pés, estava dominando bem. Ele perdeu aquele gol no Mundial que daí o título pro Grêmio. Mas ali faltou a qualidade superior. Mas sabe que no primeiro jogo que ele entrou, acho que ele entrou... Até porque ele veio como contrapeso do Magno, né? Magno. Era Magno. Romagno. Era Magno? Não. Esse foi o Paulo Nunes. Paulo Nunes. Não. O Jardel veio... Era do Vasco, não tinha nada a ver. Os outros 15 dias antes do Jardel ser contratado pelo Grêmio, eu fiz um jogo, ou 20 dias antes, ou um mês antes. Grêmio e Vasco. Esse rapaz aparece, acho que ali foi a despedida dele, para aquecer, para entrar. Vaia de todo o estádio de São Januário. Diz, mas esse cara não vai aguentar aí. O cara está na reserva já, né? E veio pro Grêmio logo em seguida. E deu certo. Não, e o primeiro lance dele no Grêmio, eu me lembro que foi uma bola cruzada, ele deu de canela. Meu Deus do céu. Que monstro fomos buscar. E a partir dali... Em compensação, teve um centroavante que veio pro Grêmio, o Maurício, lembra? Maurício, que é o presidente de Maurício Pantera. Cartucheira. Não era o Pantera? Maurício Pantera? Eu acho que era. Era o Maurício Pantera. Mas mas eu lembro o seguinte... O Maurício Cartucheira. Não, mas escuta uma coisa. Que veio naqueles 45 centroavantes que o Cacalo comprou. O Jardel entrou e o primeiro lance foi um lance tosco. Em compensação, depois ele arrasou. Né? O Rael foi consagradíssimo daqui. É que o Maurício Cartucheira veio depois. Mas aí o Grêmio trouxe o Maurício. E eu lembro que no meio do... Primeiro jogo ele chutou uma bola no poste no meio da rua. Eu ia contar. Ele entrou assim pela ali... Eu quero te furar mesmo. É um fura-fura mesmo. A substituição. Eu leio é só isso que ele fura, viu? Eu leio a tua mente. É só isso que ele fura. Não, bom. Uma fase. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Ele entrou assim, na substituição, ele entrou correndo, o cara bateu a lateral para ele, o lateral do Grêmio bateu a lateral na meia esquerda, assim. Ele enfiou uma bola do meio de campo, a bola deu no travessão e voltou fora da área, uma pancada. Ele veio para substituir o Jardel, né? Ali o Grêmio trouxe vários. Trouxe até um tal de capitão, que era reserva do Fluminense. Trouxe o Silva, que era um careca. Trouxe um outro. Não, e aí o que houve? Foi assim, uma consagração aquela jogada. Nunca mais acertou. Um chute foi o primeiro. Mas tu lembra que ele era baixinho e tinha umas cartucheiras? Eu apelidei ele de Maurício Cartucheira. Já no desembarque. Ele parecia o Marinho Ran. O Internacional trouxe uma vez. Fomos ver esse rapaz treinar, todo mundo fala. Arbítrio, tu lembra? Quem? Oiarbide. Não, esse Oiarbide é da tua época. É que tu é velho. Disso? Eu não. Sou um cara novo. Eu acho que deve ter sido 67, 68. 67 eu tinha 3 anos. Olha só, mas o Grêmio trouxe o Centenalf na época, né? O número 5 da Celeste Olímpica. Oiarbide. Foi tipo o Carlos Oiarbide e o Carlos Kisser, eu ia perguntar já. Ou Cardácio.
O Grêmio trouxe os três. O Grêmio trouxe os três. E trouxe o Sabella, que também não deu certo, não jogou nada aqui. Craque, mas craque na Argentina. Agora, aí o que aconteceu? O Herbite, esse, é o cara da Celeste Olímpica. Tinha. O Herbite, já o nome é um desastre. Não. Foi um caos. Nunca conseguiu jogar no Grêmio. Isso lá, por acho que 67, 68, 69. Tipo, o Astrada também não jogou. Astrada não jogou nada. O Astrada veio velho. O Astrada, se o Marco Antônio Souza contar a história... O Astrada não jogou nada. Amato Astrada e Paulo Nunes. Não, mas a do Astrada... Amato Astrada e Paulo Nunes. Sim, mas a do Astrada tem uma peculiaridade que eu nunca fui ver se era totalmente verdadeira, mas tu pode me ajudar. O Astrada estava com passe livre e chegou aqui por 4 milhões de dólares. E quem emprestou o dinheiro, que depois o Grêmio deu o calote, a ISL, que deu 20 milhões de dólares para o Grêmio montar o time. O Grêmio comprou Amato, Astrada, Paulo Nunes... Zinho veio... Jorge Luiz... Não, o Zinho veio em 2001. O Zinho veio na época da ISL. 100 mil dólares por mês. Mas pelo menos jogou. Jogou muito. Jogou. Ganhou o campeão da Copa do Brasil. Aquela Copa do Brasil, o Grêmio... Jogou muito. Não, então acho que... Para aí. Não veio na mesma leva, porque esses caras... Não veio na mesma leva, não. Porque não, acho que eles não... O Astrada e o Amato é de 2000. É a decisão do Campeonato Gaúcho com o Caxias, é. É que a ISL é de 2000. Eles foram comprados no início do ano. Aí teve... Lembra a apresentação dele? Agora, vou dizer uma coisa pra vocês. O Amato aquele não era... Não era... Melhor que o Brian Rodrigues. O Zinho foi anunciado no Grêmio dia 28 de dezembro de 99. E os outros aí? Não, o Zinho já jogava há bastante tempo, é isso que eu estou dizendo. Era remanescente. No Gauchão de 2000. Era antes da ISL. Um pouquinho. O Zinho foi titular da Seleção Brasileira. Não, o Zinho foi titular da Seleção Brasileira. Palmeiras. Jogou no Cruzeiro, fez o maior número de pontos do campeonato de pontos corridos de 2003. O do Palmeiras jogava. Não. Junto com o... Como é o... Edmundo Evairzinho. Tinha uma mulher que cobria... Aquele, como é o... Que foi melhor do mundo... Rivaldo? O Rival. Bom, o Zinho teve sempre nos grandes momentos do Palmeiras. Tinha uma guria que cobria a Copa do Mundo conosco, de uma rádio lá, Rádio Gazeta. Ela era apaixonada pelo Zinho, porque ela era torcedora identificada do Palmeiras. E todos os treinos, ela ia falar com o Zinho num canto. O Amato... Então a gente já sabia de algumas informações por ela. O Amato chegou no Grêmio... E era muito feia, antes que tu faça um trocadilho. Eu esqueci no carro a propaganda... da Clínica Eretos. Pronto. Doutora Dornelles. Vem ou não vem? É no outro programa, não é nesse. Mas por que a doutora Dornelles não vem pra cá também? Temos que trazer ela ao vivo aqui para mostrar como é que é a técnica. Tu me prometesse que quando ela viesse aqui eu viria junto. Tá bem? É uma mulher bonita. Olha só, olha não, e vou te dizer mais, eu conheci a doutora Dornelles. É uma mulher bonita mesmo. Conforme o doutor Júlio tinha me dito que ela era bonita. Ela te examinou? Não houve necessidade ainda, mas se houver necessidade, não tem problema nenhum. Ali um entrego de corpo e alma. Vai ver, meu... Vamos lá, o Amato foi anunciado pelo Grêmio dia 11 de janeiro de 2000, então poucos dias depois. Mas o Zinho já estava. O Zinho, sim, ele chegou... Veio no plano. 13 dias antes. Mas o Zinho, ele participou, inclusive, depois já veterano, pós-Grêmio, naquele grande Cruzeiro de 2003, fez a maior quantidade de pontos no Campeonato de Pontos Corridos. Então o Zinho é um fenômeno. O Zinho naquela Copa de 94, injustamente os caras chamavam de enceradeira, o Zinho é que dava o time do jogo. Porque... A seleção, se tivesse um Zinho... claro, não tínhamos nada. Aquela seleção tinha o Mazinho, que cresceu para ocupar... Botou o Rai no banco. Ontem eu estava aqui até o doutor Costa e Silva. O que o Enio Andrade dizia nas palestras dele? Era bem simples a palestra do seu Enio. Com a bola, joga. Sem a bola, preenche os espaços. Fecha os espaços do adversário. Isso aí o Brasil fazia em 94. A gente olha agora os jogos com maestria. Que seleção? Com o Dunga de um lado, com o Mazinho do outro, o Mauro Silva mais atrás. E o Zinho ainda ajudando também. Era um bloco, como diria o presidente Obino, um bloco monolítico. Mas, olha aqui, eu vou dizer uma coisa, já que tu falasse no... O Calvete, que foi o lateral do Grêmio, foi contratado, foi jogar no Santos, né? Pelé, Coutinho, Pepe, veio de Bagé. Exatamente. E o Calvete foi jogar no Santos e, acho que é o Fiola, o treinador, né?
O Viola deu a camiseta para ele e disse assim, e aí, professor, o que eu faço? Ele disse assim, vem cá, tu tá jogando no Santos. Eu não preciso te dizer nada que tu tem que fazer, tu vai lá e joga, tu faz o que tu sabe fazer. E esse foi o grande Viola, que foi o treinador do Santos, multicampeão. Agora, o treinador, a gente viu nessa Copa aí que faz diferença, hoje em dia. Que é tanta tática, é tanta não sei o quê, surpreendeu o adversário. Eu peguei não é implicância, na minha análise a respeito do que fez o Tite, eu chamo de tática Abel Braga. Tem uma hora que o técnico tem que se desesperar. Se ele mete no intervalo o Douglas Costa, só o Douglas Costa, depois podia colocar o Firmino, o Renato Augusto, mas o Douglas Costa foi o melhor jogador brasileiro na Copa, aliás, quem sabe o único, ele e o Renato Augusto. O que é que fez diferença no Brasil? O Augusto jogou 20 minutos. Mas entrou bem as duas vezes. Aquela vez, o passe que ele deu pro Gabriel Jesus contra a Suíça, ele sofreu o pênalti, o Gabriel Jesus, que o juiz não deu. Mas ele fez a bola assim, ó. O Tite demorou muito para fazer. E fez o gol. Que deu uma reaçãozinha pro Brasil. Mas no intervalo, se coloca o Douglas Costa, tu dá um novo up pro time. O Rec, duas coisas aqui que eu quero deixar claro. Mas daí é o seguinte, tem medo de tomar goleada para não repetir o Filipão. Aí cuida muito mais da imagem do que do país. Quanto ao nosso grande centroavante Jael... Mas que paixão essa tua. Depois tem um recado pro Marcos sobre o Jael aqui de um espectador. Mas deve ser para mim também, porque eu também... Eu provocar os dois. Eu também abraço o Jael. Eu quero só dizer o seguinte, eu não sou admirador novo, e o teu programa da noite é testemunha que eu sempre o defendi. E o Douglas? Defendeu os dois. Não é, tu falou Douglas, certo. exato. Nos piores momentos, os dois. O Douglas. E, com relação ao Tite, eu sempre disse que não seria treinador de um time meu. Apesar de reconhecer nele qualidades. Mas ninguém batia o falecido Dr. Valandro. Mexia com o Dr. Valandro. O Dr. Valandro, coitado, chegava aqui, já dizia, já vem ele me provocar. Primeira coisa que eu dizia assim, o Dr. Valandro, amigo de Celso Roth, de Adenor Bach, o Tite, ele queria a distância dos dois, né? Eu acho assim, em primeiro lugar... Tem muita firula? É religioso demais. Pra mim, às vezes de menos, né? E às vezes de menos, como foi no caso do Paulo Paixão. Aquilo não se faz. Dispensar o treinador da seleção brasileira, campeã do mundo, para trazer o preparador físico do time do interior, aí tem coisa. Como é que era? Qual é a mensagem aí sobre o Jael? Delamore. Algumas mensagens no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Acesse, compartilhe. Curta. Vai espalhando. Conte para todo mundo. Grite na rua. Um que colabora fazendo isso está participando conosco aqui, o Marcos Peroto Júnior. Chegaram o Charlon. Não, o Marcos Peroto Júnior mandou uma mensagem. Mandando um abraço aos amigos da mesa. O Esperon tá sempre ligado no 220, né? Ou 330. Vamos lá. Ele manda abraço a todos e diz: o Felipe Luiz jogou mais que o Marcelo. Fosse ele, não haveria a avenida que o Lukaku passeou o jogo todo, no jogo Brasil e Bélgica. Sim. Mas também tá certo. Com relação a isso. Tá certo, mas erro do Tite que ele podia ter mexido no time sem a troca. Mas aí, e o Fernandinho que não fez a falta? O Fernandinho era o volante que deveria fazer a cobertura do Marcelo. O Marcelo tem um esquema especial já no Real Madrid. O que o Marco quis dizer é o seguinte: começa com o Felipe. Por que no outro lado ele manteve o Fagner? Porque é marcador, né? Marca mais do que o... Pois é. Porque e não tinha o Danilo também, pelo amor de Deus, né? E outra coisa, o Tite como foi bem amistoso com a Croácia. Não amistoso, o Tite, né? como a grande maioria dos treinadores, tem as suas ovelhinhas. Mas isso já foi dito em 2003, né? Tem as suas As ovelhinhas do Tite. Dr. Valandro, citado há pouco. Do Tite. Sim, quem criou a frase foi o Dr. Valandro. O Alexandre Daud também registrando a audiência. O Hélio Francioli, em Rondonópolis, Mato Grosso. Tá mandando abraço a todos e tá mandando aqui. KKK, Jael, ele é horrível, meus caros. Meu Deus, tá bronca com vocês. Não. Como é o nome dele? Vamos abrir de novo aqui. Mas ele é colorado ou é gremista? Ele vai dizer agora. Ele vai dizer agora. De Rondonópolis. Mas sabe como é o nome dele? Vamos abrir de novo aqui, peraí. Mas vamos ver. Tá todo atrapalhado. É o Hélio Francioli. Meu caro Hélio. Eu vou dizer o seguinte, a primeira vez que eu vi o Jael jogar, e até um pouco com o preconceito que vinha, né? Eu vou dizer que eu achei que o Grêmio tinha entrado numa furada. Mas aí eu vou te dizer o seguinte,
todos os jogos que ele entrou, ele mudou os jogos. É verdade. Todos. Isso é inegável. Inclusive na final contra o grande Real Madrid. Foi o melhor momento do Grêmio em campo, foi depois que ele entrou. Ele foi melhor que o Luan. Segundo lugar. Não, e contra o Pachuca, ele não foi Foi ele. mais homem do que o Luan. Não, e Foi outra, pra cima dos e outra caras. coisa, Tiveste saiu tudo. consagrado no Grenal. Mas só um pouquinho, a falta que ele bateu, e aí termina o jogo e diz o seguinte, o Renato vai dar explicação, ele diz, não, o Jael é um especialista, ele fica treinando muito e tal, o Jael nunca mais bateu uma falta, eu não consigo entender por quê. Mas bateu. Em segundo lugar, o passe aquele de peito que ele deu pro... Então, assim, é um jogador limitado? É. Não tem Mas se dúvida. viu que não é tão limitado. Não é tão limitado como falavam e como apareceu no primeiro momento. E segundo lugar, ele tem uma força física que é diferenciada. E aí eu fiz a brincadeira com o Você não tem dúvida entre ele e o André? Mas, vem cá, será que o... O André já desembarcou pra poder mas comparar? parece um pouquinho. Mas que tá melhorando? Mas aqui eu vou dizer um negócio que a culpa... O Hélio Francioli disse, desculpa, Eduardo, que torce pro União de Rondonópolis. É o time do Moledo. Bolívar tava lá. Bolívar também. tá treinando? Não, mas- ele era treinador lá, o Bolívar, e agora tá em Santa Catarina, no Barro. Porque o União de Rondonópolis foi de onde veio o Moledo. Pro Internacional. O Internacional perdeu para o União de Rondonópolis por 1-0 e trouxe junto o Moledo. Mas tu sabe que é culpa de quem... Isso é nossa mesmo. É a imprensa que rotula determinados jogadores, fazendo meia-culpa aqui, porque eu vou contar Em 2001, o Grêmio contratou o Adão, que foi campeão gaúcho pelo Caxias. Vocês lembram disso, né? Meteu 5 num treino. É. Aí o Adão fez 5, eu tava nesse treino. Não sei se o Rec... Não tava. Eu tava nesse treino. Aí eu entrei. Eu tava apresentando um programa na rádio, os caras diziam, gol do Adão, gol do Adão. Pai, aqui. 5 gols no treino. A reportagem lá se apaixonou pelo Adão. E aí, aí eu entrei no ar e disse: Brauner, o Grêmio já tem centroavante, Adão. O cara faz 5 gols no treino. Então, de repente, num treino, o Jael foi muito mal. Num jogo foi muito mal. E aí, o que nós... Mas quer ver uma coisa? Não, mas quer Agora estou me lembrando, Brauner, vocês dois estavam na Rádio Grenal, na Rádio Pampa na época. Pampa, né? Junto com o Vidarte, né? Junto com o Vidarte, claro, Vidarte narrava. Augusto. Vidarte narrava na época. Essa é a primeira fase, aquela de 99, 2000 e tal. Isso. É. Eu tava nesse time. Mais algumas perguntas e interações aqui no Facebook. Mas só deixa eu fazer um comentário que nós estávamos falando do Jael, do Adão. Foi um time mágico que o Tite montou, né? É, Porque ninguém muito sabe bem como. montado. Não. Ali mas foi só um bem, pouquinho. ali foi bem. Não, mas só um pouquinho. Não. Aí nós precisamos olhar como é que foi o negócio. Como é que ele fez aquele... Tu fala do... Ó, tá trancado aqui Tu até fala hoje. de 90 do Caxias? É. De 90 não, de 2000 do Caxias? O que o É que em Tite 90 fez? o Caxias foi vice-campeão gaúcho também. Tinha o Nilson. que o Tite lembra? fez? Nilson Aragão. O que o Tite fez? O Tite Orlando Bianchini era o técnico. ganhou o primeiro turno estourado, ganhou bem, né? O Grêmio ganhou o segundo. O Caxias entregou o segundo turno, simplesmente não jogou. Não jogou. Já estava na final, porque o vencedor do primeiro turno jogava com o vencedor do segundo. Se fosse o mesmo, obviamente que não teria o jogo. Caxias ganhou o primeiro turno estourado. Segundo turno, fez aquela limpeza física nos jogadores. Jogo final, vai lá em Caxias, mete 3 no Grêmio. 3-0. Fora o baile. Com o Adão, tinha aquele, né, o Cavalo. Não, tinha o Gil, tinha... Qual não, é? o Cavalo não. Tinha o Paulo Turra, Qual é tinha daqueles o jogadores? Gilmar, Sandro Jair. Neves. Aí eu vou perguntar Vieram uma coisa Paulo pra Turra. vocês. Aquele time que fez aquela campanha no Campeonato Gaúcho, qual foi o jogador que jogou no ano seguinte? Nenhum. Acabou o time. Gil Baiano veio pro Inter. Tite foi pro Palmeiras. Sandro Neves veio pro Grêmio. Nenhum jogador teve o mínimo destaque no ano seguinte. Me desculpa. Deu liga. O Paulo Turra foi pro Palmeiras e o Tite. Os dois foram. E não deu nada. O Jajá, ponteiro direito também, Não acho deu que em foi nada. pro time grande. O Márcio Adão- Ran foi pro Inter. Não deu em nada. Nenhum jogador jogou no ano seguinte. E o exemplo... Mas eles jogavam no Caxias, não deu era? liga. Não era no Barcelona? Não. Deu liga? Não, mas o Marco não tem... Não. Não, pai, só um pouquinho. Não é possível que os caras sabiam jogar num ano e no outro ano não sabiam. Que o Adão ia lá e metia gol, meteu. Deve ter Tá, dado- mas então mas não é mais mérito ainda do técnico?
É, claro. Talvez do preparador físico. Mas o Marco não está totalmente errado. O preparador físico é o que tu deu pau. Pois é, e aí por que ele veio pro Grêmio? Ah, exatamente isso, mas tu chegasse do ponto. Exemplo, Marco. Geraldo Delamore. Pois é, aí o que ele faz? Aí ele veio no outro ano pro Grêmio. O Tite veio pro Grêmio. Ganhou o primeiro turno estourado, entregou o segundo e massacrou o Juventude Na final. no primeiro jogo da final. Lá em Caxias. O segundo foi quase às brincas. Aí o que ele faz? Mas vem cá, tia, tu troca o preparador físico da seleção campeã do mundo pelo preparador do Caxias? Algumas outras participações aqui no Facebook. Tem outras do assunto Jael e eu já vou retomar elas. Mas o Felipe Assunção, ele quer saber o óbvio do REC. Ele tá perguntando quem é mais treinador, Tite ou Abel. É bom também comparar. Bom, não vou fazer a minha tradicional frase. Mas o Abelão é mais corajoso que o Tite. Eu acho os dois grandes treinadores, acho que até se equivalem. Mas eu vou te dizer, se sair o Tite da seleção e colocar o Abelão, vai agradar os cariocas, vai acalmar um pouco os cariocas. Mas eu vejo na seleção problemas muito mais sérios, né? Agora estão com uma piada aí, o Marco Antônio, Eduardo e Maurício, querem colocar um quarteto de ex-atletas, sugeriram, segundo o Jamil Chad, que é um jornalista, sugeriram para a CBF, é quase uma intervenção de ex-atletas, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo Nazário e Bebeto. E até admitem conversar com o Romário para fazer aí um quinteto. E o Alvinho fazer... vai junto? O Alvinho. Não sei, é um amigo do Ronaldo aí que apareceu outro dia. Eles abraçados. Abraçado não. Lambendo o pescoço um do outro. Vamos ser sinceros aqui. Onde isso aí, eu levei aquilo na brincadeira. Aquilo. Mas brinca assim com os teus amigos? Não, eu tenho constrangimento até de dar beijo em amigos. Tem gente que dá beijo e tal. Eu beijo meus amigos, não tem problema nenhum. Não, mas eu estou dizendo que aqui, eu. Ó, a linguinha aqui. É que eu sou de Lagoa Vermelha, então, sabe? A gente em Lagoa Vermelha dizia beijo é só no pai, né? Bobagem, não tem problema nenhum. Mas aquilo que eu vi, se é verdade que ele trouxe da internet, bom. Não sei se é verdade, mas só um pouquinho, que brincadeira idiota. Fora! Mas isso aí está circulando há muito tempo. Achei que era uma novidade que você ia trazer. Não, eu sabia. Isso aí faz um ano que eu vi esse troço. Há muito tempo eu... Vai. Luciano Leão. Aliás, como esses transexuais gostam de cobrar do pessoal envolvido com futebol, né? E cobram em voz alta ainda. Se fossem cobrar... São escandalosos. Tudo escandaloso. Se fosse cobrar batendo na porta, ficam gritando na frente do edifício, coisa... Mais algumas Na mensagens. delegacia, né, cara? O Ronalducho lá na delegacia. Sim, Foi do queixo na delegacia. Vai. Vai que a coisa tá engrossando. O Bruno me disse que esse programa não ia até o fim, já tô achando. Tá complicado. Luciano Leão, Jael já jogava... Os caras vêm de cobrar, né? Jael jogava bem já quando entrava na vaga do Barrios, está jogando acima da média. Grande abraços. O Vinícius Diedoviec diz que o Jael faz a diferença quando entra, mas quando começa ele não consegue ter o mesmo destaque. Deixa eu só... Não, mas eu acho que aquele Grenal ele entrou ou ele começou jogando? Começou jogando. Se jogar 45 minutos mas ele tem jogadores que se consagram assim, mas eu acho que o Jael, eu acho que foi o melhor jogo dele. Quem é melhor, Potker ou Jael? Eu não troco, mas... Eu acho que os dois são bons. Sabe o que é? É que o Potker depende muito do preparo físico. Não, e o Potker... O Potker sofreu nesse retorno dele porque apressaram. Depende. Mas na Ponte Preta ele era centroavante. Mas eu acho que o Potker é para time médio. Entendeu? Ele tem que ter campo para arrancar e fazer os gols que ele faz. Mas ele depende do físico. Mas qual é o time grande que vai aceitar jogar sempre? É que ele depende do físico. Ele estava mal fisicamente quando voltou, apressaram o retorno dele. Mas aí eu lembro. Agora ele tem uma intertemporada, marca 3 gols. O Inter ele não jogou ainda, né? Para mim, o Potker é o guinha azul da frente. É difícil de ter esquema para eles. Olha aqui, ó. É difícil de organizar. Eu acho que os dois têm força e tal. É difícil ter um jogador que entre num jogo contra o Real Madrid e que faça a diferença. Encarou. E que faça a diferença. Fez a diferença. Achei um mais apaixonado pelo Jael do que eu, né? Mas aqui, ó, eu gosto assim, o cara entra e dá recado. Esse Jonathan Alves que está jogando, que vem para jogar no Internacional, se ele jogar metade do que ele jogou no Barcelona de Guayaquil, já será um acréscimo técnico no Internacional. Esse rapaz chegou cansado contra o Grêmio na semifinal. E ele e o Caicedo que caiu para o lado, né? O que fizeram com o Grêmio aqui, o jogo inteiro.
Então, e ainda no final foi brigar com o juiz, né? Porque ele não é certo, né? Ele que se comporte, porque senão não adianta nada. Que ali ele brigou depois de eliminar. Já avisaram o D'Alessandro. Tomou um cartão vermelho depois do jogo. Já avisaram o D'Alessandro que o Jonathan Alves não é muito certo, assim? Pois é. Tem que avisar. Vão ter que conviver no mesmo recinto. Mas será que o D'Alessandro ainda está com essa moral toda? Não, mas aí eu vejo uma coisa interessante, porque o futebol também é feito de jogadores irresignados, né? Não aceita muito fácil a derrota, se brigar no bom sentido. Só que me disseram que ele sempre vira o fio, né? E aí é ruim, Alguns dizem que faltou um jogador desse estilo na seleção. Bom, não tenha dúvida. No jogo contra a Bélgica. O Brasil não tinha nenhum. Vamos combinar que dos 30 do segundo tempo em diante, a Bélgica fez a cera que quis e os brasileiros nem para pressionar o árbitro pedir acréscimo. Não tinha um malvado no time. Não. Pois é. Aí nós temos esse sentimento terceiro-mundista. Primeiro de acabar com os nossos ídolos, nossos craques, nossos bons jogadores, bons atletas. Porque qualquer cara, o Brasil qualquer pessoa que se destaque no Brasil, ela é taxada. Se é homem, é ladrão, corno ou viado. O cara se destacou, apareceu, tá aí. É ou não é? Nessas aí o cara até... Numa dessas aí o sujeito até pode ser. Aí pega o seguinte, pega o Neymar. Vamos pegar o Neymar. Alguém discute que é o melhor jogador do Brasil hoje? É o melhor. É o melhor. Claro. Não, mas assim, dentro da realidade do futebol brasileiro, ele é o melhor. Tanto é que o Real Madrid vai pagar 1.200 por ele. Só que o Neymar não jogaria na seleção de 82 e nem na mas quer ver 2002. Mas não vão... Vai fazer um contrato de 6 anos. Mas vamos sair do espectro aqui da brasileiro. Acho que faz durante 2, 3 anos, ele esteve entre os 3 melhores do mundo, escolhido pelos jornalistas e atletas de fora daqui, treinadores do mundo inteiro. Então, Cristiano Ronaldo, Messi, esses 3 figuraram, acho que 2 anos, acho que o ano passado é que ele não entrou, não foi? E sempre teve naquela lista. E sempre teve uma lista um pouco maior. Tem chance ainda do Griezmann, hein? Aí o que se faz? Aí nós criticamos, nós vilipendiamos, nós difamamos o nosso craque. Mas para que isso? Para que sentimento de vagabundagem é esse que nós temos? Mas o mundo inteiro está sacanagem. Mas que é um povo. O presidente da FIFA, perguntaram sobre o Neymar, né? Ele começou a rir do talvez na próxima Copa ele possa mostrar mais as suas habilidades. Aí botou a mão na boca e começou a rir. E aí ele que disse... Isso não pode, né? Mas esse presidente não é sério. Ele disse que esse é o melhor mundial de todos os tempos. Ruim foi o de 70. Ruim foi pelo amor de Deus, o próprio Mundial... Até o Roth estava reclamando de muita retranca nesse Mundial. Esse Mundial lembrou bastante o de 94. Né? Que se destacaram seleções como Suécia, Romênia. Mas pega assim, mas vamos ver o histórico. Foi o jogador que mais falta sofreu no Campeonato Mundial. Eu acho que o Neymar... O Brasil não encantou, né? Não encantou e sobrou pro craque. E aí ele tenta se diminuir o tamanho. O Neymar do jogo da Bélgica me serve. Um cara que foi buscar o jogo, ele sofreu falta e jogou. Mas o Neymar, aquele que rolou. Foi um cara que tentou cavar pênalti quando não levou, ao invés de pedir, o pessoal pedindo a revisão do vídeo. Ele, não, vamos jogar que não foi nada mesmo. Sabe que se aquilo foi bandido, o cara pisar nele, que o número 7, o Layun, aquele do México. Também. Mas aí, o que ele fez depois... Ele se jogou de baixo pra cima, nunca tinha visto isso. Já voltamos. Madelomba Casas e Construção, casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Olhem só que maravilhosas casas. Constrói casas em toda a região metropolitana e no litoral. Madelomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações pode ligar agora, 3596-1048 ou o plantão. Esse aí é um contato mais rápido ainda, 98631-7709, fale com o Fernando ou visite o site até para conhecer mais, madelombacasaeconstrução.com.br. Não esqueça de dizer que viu o anúncio aqui. Olha só quantas casas lindas e a diversidade, né?
Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre, nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Golaço, assessoria ao consumidor, defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do veículo. Liga agora, a consulta é gratuita, 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de 950, reduziu para 475, vantagem inicial de R$20 mil. Liga agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu automóvel, 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, redução imediata de 50%, liga agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou envie e-mail para reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu aqui na Ubra TV e ganhe mais 10% de desconto. Marque sua convenção também lá no Hotel Embaixador, mas já na hospedagem tem os 10% de desconto. Chegou na madrugada dessa sexta-feira, novo reforço colorado, Jonathan Alves, atacante, assina contrato de empréstimo por 1 ano. Direção colorada desistiu da contratação de Dario Aimar, o jogador está lesionado. Inter que já encaminhou a contratação de outro zagueiro, trata-se de Emerson Santos, está contratado ao Palmeiras, jogador que foi do Botafogo para o Palmeiras, o Internacional já tinha interesse lá atrás e agora o Emerson está vindo para o Internacional. Estou recebendo um recado, tem a chegada do Jonathan Alves, então vou mostrar aí, ó. Cerca de 100 torcedores, né? Alguns exageraram, tinha 200 e tal, mas quem esteve lá, que foi a Rádio Grenal, que foi o único veículo de comunicação, disse que tinha 80 a 100 pessoas e eu vou ficar então com essa informação de quem estava lá. Jogador chega em Porto Alegre, esse agora é o Emerson Santos, mas a possibilidade de o clube paulista solicitar o seu retorno. Time grande, para mim, não pode fazer esse tipo de contrato. Time pequeno, tudo bem. O Internacional tem feito isso, o Zelo e Vezelo fazer isso. Mas o cara vem aqui e diz, agora eu vou levar o Emerson Santos, porque ele está muito bem aí. Eu acho isso aí lamentável. E o preço do passe vem fixado em 3,5 milhões de euros. O Internacional ganhou do Red Bull, jogo treino, 3-0. D'Alessandro e Damião, mais o Moledo não participaram das atividades. Os 3 gols do William Potker. No Grêmio, após Lazio e Spartak Moscou voltarem a mirar a contratação de Luan, direção gremista nega ter recebido qualquer proposta pelo atleta. O Arthur foi apresentado ontem, agora pode sair o Luan também. Foi apresentado lá no Barcelona. Grêmio treina hoje no CT Luiz Carvalho. Pedro Jeromel volta aos treinamentos, passa por testes físicos para retornar no Campeonato Brasileiro contra o Galo Mineiro. Na próxima quarta-feira, o Inter joga na quinta, né? O Internacional joga na quinta contra o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense joga na segunda, a partida atrasada da Copa do Brasil. A FIFA informou as datas do início e o fim do Mundial no Catar em 2022. O torneio começa no dia 21 de novembro, termina no dia 18 de dezembro. Por conta do rigoroso verão, a competição vai ser realizada no inverno do país. Bélgica e Inglaterra, amanhã, 11 da manhã, final domingo, França e Croácia, ao meio-dia. França, que passou no grupo de Peru, Dinamarca e Austrália, e nas eliminatórias contra Argentina, Uruguai e Bélgica, um caminho mais difícil. A Croácia passou por Argentina, Islândia e Nigéria na fase de grupos, classificaram Croácia e Argentina, eliminados Islândia e Nigéria, um grupo parelho, e depois ganhou 3 na prorrogação, uma na prorrogação e 2 nos pênaltis, né? Isso. Dinamarca, Rússia e Inglaterra, mas teve que jogar 3 prorrogações. Já voltamos. Estamos de volta com o preliminar, a imagem do futebol. Marco Antônio, o Grêmio nesse segundo semestre, o Eduardo também, o Maurício, o que pode
pensar em conquistar e se essas ausências podem ser significativas. E tem o problema do Michel e tem o problema do Maicon, né, que tem dificuldades para jogar, né? Pois é, sabe que o Grêmio vem se reinventando a cada vez. Quando o Wallace saiu, nós achávamos que tinha acabado, né, e deu a volta por cima. Claro que a saída do Arthur, o Arthur é um jogador diferenciado. E uma coisa bacana, eu vi um vídeo dele se despedindo do pessoal do Grêmio. É um jogador diferenciado em todos os sentidos. Mas estava mais faceiro do que Pinto no lixo, né? Porque Para ter aberto mão, para ter abrido mão de... Há um ano atrás... De 1 milhão de euros, né? Um ano atrás o Arthur não... Ele estava ali, né? Tava ali. Tava, mas não tava. Botava. Um ano depois tá no Barcelona, pô. Sabe que tem... E assim como o Grêmio fez essa renovação do Wallace, que veio o Arthur, tem mais 2 ou 3 na fila lá. O Grêmio fez aquilo que o Internacional fez alguns anos atrás, conseguir ter uma produção de bons jogadores. Tem esse menino... Matheus Henrique. Há quem proponha que ele já jogue agora. E tem um outro que tem sido convocado sistematicamente. Victor Bobsin. Victor Bobsin. É outro menino que parece diferenciado. E tem o Jean-Pierre, né? Se colocar a cabeça no lugar, já volta até para o grupo principal. Então, agora, é uma incógnita. Hoje, qualquer coisa que se fizer, eu torço. Eu acho que vai ganhar, porque tem chance, porque vai se reinventar. Mas é uma incógnita. Mas pegando o amistoso contra o Corinthians, o time titular do Corinthians contra o time titular do Grêmio, acho que o Grêmio teve um... Foi melhor? Foi melhor. O Dominou Grêmio é melhor que o Corinthians. Dominou completamente. Se o Grêmio se dedicasse ao Campeonato Brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Ou se dedicar ao Campeonato Brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma que ele tem muita chance de... Mas esse é o pior ano para se dedicar, né? Porque a Copa do Brasil se esticou de uma maneira tal que... Libertadores já estava esticada. Então, qualquer um dos 3 do Grêmio tem chance. Vai depender um pouco desse processo, do Michel, do Maicon, da eventual saída do Luan, que eu acho que a saída do Arthur é muito mais sentida do que a saída do Luan. Mas a função do Luan é mais difícil de preencher. Sem dúvida. A qualidade do Arthur é maior. Mas se o Maicon estiver 100%, o Arthur faz. E tem o Douglas, né? O Douglas faz bem é diferente do Luan, né? O Luan tá em todos os lugares porque é guri, né? Mas o Maicon joga ali. Mas é questão de sair, 26 anos já fica complicado. Tu acha que é agora ou nunca? Agora ou nunca. Ou só futebol chinês. Valeu. Obrigado, Maurício. Obrigado, Eduardo Pires. Obrigado, Marco Antônio Souza. Às 19 horas tem o Cadeira Cativa. Até lá.